Olá, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Ponto dos Concursos. Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 24/4, para inaugurar nosso webinário, nosso aulão para o TJSP, para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. De antemão, seja bem-vindo, largue a preguiça, largue o WhatsApp aí nesse momento, beleza? Nós temos temas interessantíssimos para tratar na data de hoje e eu quero aí a sua atenção nessa 1 hora do nosso encontro. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Perceba, concurso do TJSP para escrevente técnico do judiciário. Galera, concurso para nível médio, as inscrições, o edital, as inscrições foram abertas aí a partir do dia 10/4, 10 desse mês, do 4 de 2017, vai até dia 17/5, a prova dia 2 de julho deste ano. Primeira pergunta que nós costumamos fazer: ainda dá tempo de se preparar? Ainda dá tempo de estudar para esse concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é tão concorrido? Galera, a resposta é sim, a resposta é positiva. Sabe por quê? Se nós formos olhar o histórico, efetivamente, de concursos de tribunais, já sabemos que normalmente se convoca muito mais do que a previsão de vagas no edital. Então esse é o primeiro estímulo, tá joia? Segundo estímulo, galera, são 590 vagas. 590 vagas já para provimento, Então o tribunal já declarou a necessidade de 590 vagas, beleza? O restante, obviamente, os demais concorrentes podem ficar com absoluta tranquilidade, porque o histórico de convocações do Tribunal de Justiça de São Paulo é efetivamente maior, beleza, galera? Tranquilo? E lembrem, nível médio para você ganhar ali 5 mil, acima, de 5 mil e poucos reais, acrescido vencimento básico, com os auxílios, gratificações, enfim, é uma ótima oportunidade para você que quer alçar voo no seu cargo público, tá joia? E qual que é a missão de hoje? Hoje vai ser uma aula densa, carregada de conteúdo? Não, hoje vai ser te mostrar efetivamente como você pode se preparar para esse concurso do TJSP de forma adequada, Nós preparamos aqui para você um mapa efetivamente da banca, das provas elaboradas aí pela VUNESP para o TJSP. Nós temos um histórico de provas elaboradas desde 2010, Então, ao total, são 6 provas até o ano de 2015. Então, já dá para perceber efetivamente qual que é o perfil da banca, tá joia, pessoal? E a minha missão hoje aqui é conversar com vocês sobre o direito constitucional. Como que o edital cobrará de você efetivamente o direito constitucional na prova, beleza? Quais são as previsões editalícias para o direito constitucional e onde nós devemos focar para fazer um estudo direcionado. Tranquilo, meus amigos, beleza? Então, a partir de agora, seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Vamos dedicar essa 1 horinha aqui na análise efetivamente das questões anteriores da VUNESP. E aí você vai verificar que é tranquila a preparação no direito constitucional para essa prova de escrevente técnico judiciário. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Então venham comigo para o quadro. Olha só, galera, direito constitucional, webinário TJSP. Mapa da prova, meus amigos. Aqui nós vamos ter efetivamente as disposições da Constituição que você vai poder esperar na sua prova. E olha só, ao contrário de outros tribunais, o edital para o TJSP, para este cargo de escrevente técnico judiciário, é muito tranquilo, Nós, na verdade, teremos ali, anotem, direitos e garantias individuais, direitos e deveres individuais e coletivos, tá joia? Basicamente ali o artigo 5º vai cair na sua prova, tranquilo. Direitos sociais, que vai do artigo 6º ao artigo 11º, tá ok? Vamos ver ali qual vai ser a ênfase da banca para a sua prova, beleza? Direitos de nacionalidade, abarcando ali basicamente o artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Tranquilo, meus amigos? Após isso, o edital vai dar um salto para nós. O edital vai nos jogar efetivamente nas disposições atinentes à administração pública, tá ok? Artigo 37 ao artigo 41. Disposições elementares aplicadas a todos os cargos públicos, tá joia? Então, obviamente,
obrigatoriamente você tem que saber, é questão certa da nossa prova. E por último, nós temos disposições a respeito do quê? Do Poder Judiciário. Mas olha só, se você for olhar a regra geral, todos os editais de tribunal caem o quê? Poder Judiciário, mas praticamente o artigo 92 ao artigo 135, que ali abarca efetivamente as funções essenciais à justiça, concorda? Beleza? Judiciário, então, do 92 ao 26, ao 126, 127 até o 135, vai pegar ali Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e Defensoria Pública. No concurso específico do TJSP, o edital só nos exige o quê? O conhecimento do artigo 92, meus amigos. Olha que beleza. Conhecimento do artigo 92 basicamente é saber quais os órgãos que integram o Poder Judiciário, tá joia? Então isso nós vamos verificar com absoluta tranquilidade. Vamos ver a localização desses órgãos do Poder Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Conselho Nacional de Justiça, e vamos verificar também qual deles exerce jurisdição em todo o território nacional. Olha só, basicamente é isso o conteúdo de Poder Judiciário num concurso para Tribunal de Justiça. Perceba, então o TJSP veio com essa peculiaridade, isso já há algum tempo, e nós devemos aproveitar, tá ok? Eu tracei aqui no quadro um mapa básico do conteúdo que vai cair na sua prova, da incidência desse conteúdo na sua prova, beleza? E na chance efetivamente desse conteúdo vir nesta prova de 2017. Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vem para o quadro comigo que eu vou te mostrar efetivamente esse mapa da prova para que você já vá especificando os pontos mais importantes aí nas suas anotações. Tranquilo? Vem para o quadro comigo, galera. Olha só. Escrevente técnico judiciário. Nós temos aqui, deixa eu verificar a caneta para ficar mais fácil. Nós temos aqui, olha só, assuntos na nossa prova. Primeiro assunto, galera, direitos e garantias individuais e coletivos, mais tratados internacionais de direitos humanos. Provas que cobraram esse conteúdo de 2010 a 2015, numa média de 2 questões por prova, beleza? Algumas provas trouxeram 3, outras provas trouxeram 1 questão, mas sempre tem questão aqui. Artigo principal, né? Artigo 5º com o seu parágrafo 3º, que fala dos tratados internacionais. Percentual nas últimas provas, 100%. Galera, volta para mim. Percebam a importância do artigo 5º para essa prova, beleza? Então, o primeiro recado que você tem que ter, olha, vai cair artigo 5º nesta prova de 2017. Caiu em absolutamente todas as provas de 2010 a 2015. E o artigo 5º, galera, vale lembrar, né? Ele tem o seu caput, que é o textinho inicial do artigo, tem 78 incisos, tá joia? E mais 4 parágrafos. Olha a riqueza de questões que podem ser tiradas do artigo 5º. Beleza? Tranquilo? Então você vai anotar no seu caderno. Grave essa informação. Estude o artigo 5º. Ah, Jean, como é que eu faço? Leitura da Constituição seca. Você vai ter um instrumento bom para fazer essa prova. Galera, vale lembrar o seguinte, a VUNESP, ela é uma banca que ora vai trazer para você texto literal da Constituição, para você efetivamente marcar, a mera decoreba basta, mas ela vai trazer para você também, às vezes, um casinho, um comentário para você aplicar na sua prova. Beleza? Então, artigo 5º, grave, cai com incidência e vai cair certamente nessa sua prova de 2017. Volta para o quadro comigo. Olha só. Direitos sociais, meus amigos. Direitos sociais, nós teremos ali do artigo 6 ao artigo 11º, tá joia? Perceba o seguinte, olha só, nas provas de 2010, 2012 a 2015 caiu questão de direito social. Normalmente cai uma questão, apenas na prova de 2011 essa questão não veio, esse tema não veio. ênfase que você tem que saber para a prova, meus amigos. Artigo 7º da Constituição, beleza? Artigo 7º da Constituição é a ênfase que a VUNESP adora cobrar na sua prova, beleza? E aqui o percentual das últimas provas, né? Considerando
que só em uma prova, em um ano, que foi de 2011, não caiu, temos aqui 83,33%. Meus caros, direitos sociais também é relevante, tá joia? Então já indico para vocês a leitura basicamente do artigo 6, do artigo 7º com mais incidência, depois leiam o artigo 8º até o artigo 11º, que é mais tranquilo. No nosso curso de Direito Constitucional, nós vamos passar por absolutamente todos os dispositivos atinentes a direitos sociais, beleza? Mas aqui é só a dica para você atentar para o artigo 7º da Constituição, pode estar na sua prova, beleza? Volta para mim. Nacionalidade, meus amigos, aqui nós vemos, né, quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado. Percebam o seguinte, olha, caiu em 2010, não caiu em 2011, caiu em 2012, 2013, não caiu em 2014, mas caiu em 2015. Uma questão aqui. Pessoal, direito de nacionalidade, a VUNESP também adora, principalmente questões atinentes ao seguinte, ó, quando uma pessoa vai ser brasileiro nato, quando ela vai ser brasileiro naturalizado. E uma questão que a VUNESP adora também, que está no artigo 12, parágrafo 3º, é os cargos privativos de brasileiro nato. Vamos ver uma questão aqui nesse sentido da VUNESP, tá joia? Então grifem aí, ó, artigo 12 e artigo 12, né, parágrafo 3º, você tem que saber absolutamente para essa prova, beleza? Vem comigo, olha só. Então nós temos aqui, né, uma incidência de 66,66%. A administração pública, olha só, pessoal, caiu quando? De 2010 a 2015, basicamente uma média de 2 questões. Artigo 37 ao 41. Significa o que, Jean? Que vai cair na prova em 2017, meu amigo. Você tem que saber artigo 37 ao 41, por quê? É básico de todo cargo público, tá joia? Nós temos disposições gerais no artigo 37 e 38, disposições atinentes a servidores no artigo 39, aposentadoria no 40, estabilidade no 41. Quer dizer, não é opção, você tem que saber esse conteúdo. Tá joia? Beleza? Volta para mim. Então percebam, meus amigos, 100% de chance, hein? Vai cair nessa prova em 2017. Por fim, Poder Judiciário, caiu 2011, 2013 e 2014, o artigo 92. Ah, Jean, 50% de chance só. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Galera, vai cair na sua prova em 2017, beleza? Por quê? É o único dispositivo atinente ao Poder Judiciário. E normalmente aqui vai querer saber de você quais órgãos integram o Poder Judiciário. Você tem que saber o rol do artigo 92. Beleza? Ali tem 50% de incidência em prova. Quer dizer o quê? Das 6, 3 caíram, 3 não. Você vai dispensar essa possibilidade de cair na sua prova? Claro que não. Então, a gente vai passar pelo artigo 92 no curso de Direito Constitucional. Aqui hoje eu vou te dar um macetinho para ficar tranquilo de gravar a história do artigo 92. Beleza? Tranquilo? Esse é o mapa da sua prova. Esse é um mapa que você tem que saber para quê, pessoal? Direcionar o conteúdo. Você vai estudar de forma direcionada, focada. Então, se o Jean falou aqui, olha, artigo 5º caiu em 100% das provas, vai cair nesse concurso. Administração Pública, 37 ao 41, vai cair nesse concurso. E cá entre nós, né? O edital do TJSP, ele veio bem reduzido para nós, tá joia? Este cargo te possibilita estudar um conteúdo muito pequeno de direito constitucional, se a gente for considerar os outros editais aí de tribunais, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TRF, que aí o conteúdo é efetivamente imenso. Tá joia, meus amigos? Então, é um conteúdo que nós não podemos desperdiçar. E vamos começar efetivamente pelos direitos e garantias individuais, tá joia? Direitos e deveres individuais e coletivos, basicamente no artigo 5º. Eu vou passar por todo o artigo 5º aqui hoje? Claro que não, né? Não tem como, a gente não tem tempo para isso. Mas vamos separar aqui algumas questões pontuais que você tem que saber a respeito do artigo 5º, beleza? E na sua casa, nos seus estudos, você vai ler a integralidade do artigo 5º e fazer as questões aí na sua casa, beleza? Vamos passar para o quadro, vem comigo, olha só. Questão que caiu, pessoal, em 2015, tá joia? VUNESP do TJSP 2015. Cuidado aqui, tá? Marque a alternativa correta, ok, pessoal? Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que
Não pode haver prisão civil por dívida, exceto nos termos estabelecidos pela própria Constituição. Meus amigos, nós sabemos que, em regra, a prisão civil é o quê? Exceção, correto? A prisão civil é exceção no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui tem uma pegadinha que banca adora cobrar em prova. Por quê, meus caros? O seguinte, olha só. Nós temos basicamente uma hierarquia de normas constitucionais, tá joia? No curso de Direito Constitucional a gente trabalha isso com mais tranquilidade, com mais tempo. Mas no ápice do ordenamento jurídico, quem está? A Constituição Federal. A Constituição Federal, então, é a norma fundamental do Estado brasileiro, tá joia? De modo que todas as outras normas, todos os outros atos jurídicos, administrativos, devem respeito e observância à Constituição Federal. Na Constituição Federal, no artigo 5º, fala o quê? Que não haverá prisão civil. A regra é que não vai haver a prisão civil, exceto em duas situações. No caso de devedor, inadimplente e voluntário de débito alimentar, ou seja, a pensão alimentícia, tá joia? E do depositário infiel. São essas duas hipóteses que a Constituição prevê de prisão civil. Depositário, devedor, voluntário e inexcusável e injustificado de débito alimentar e o depositário infiel. Duas hipóteses. Nós temos a incorporação do Pacto de São José da Costa Rica, tá joia, pessoal? Ele ingressou no ordenamento jurídico brasileiro como norma supralegal e abaixo da Constituição. Então nós temos uma escala hierárquica, a Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica e a legislação ordinária, tá ok? A Constituição autoriza as duas hipóteses de prisão. Devedor de alimentos e depositário infiel. Só que o Pacto de São José da Costa Rica só previu efetivamente o quê? A prisão do devedor de alimentos. Significa que toda a legislação infraconstitucional que regulamentava a prisão do depositário infiel passou a ser inaplicável a partir da incorporação do Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Tranquilo? Então hoje o que nós temos na realidade do direito brasileiro? A Constituição não foi alterada. O texto da Constituição permanece com as duas possibilidades de prisão civil. Só que, atualmente, na prática, a do depositário infiel não é aplicada. Cuidado com isso em prova. Se cair conforme a Constituição, no texto da Constituição, nós temos as duas hipóteses, beleza? Tranquilo? Isso daqui é uma pegadinha. Vem comigo para o quadro, olha só. Não poderá haver prisão civil por dívida, exceto nos termos estabelecidos pela própria Constituição. Está correto? Está correto. A Constituição prevê as duas hipóteses. Só que a VUNESP, nessa prova de agora, de 2017, pode ser mais perspicaz. Ele pode falar assim com você, ó, segundo a Constituição Federal, cabe prisão civil do depositário infiel e do devedor de alimentos. Tá certo? Tá certo, porque a Constituição não foi alterada, beleza? Então, nas situações previstas na Constituição, é possível a prisão civil do depositário infiel. Guarde essa informação, vem para o quadro comigo. Olha só, então nós temos aqui, ó, o nosso gabarito, é a letra A, tá joia? É correto. Vamos ver o erro das outras. Não é possível a concessão de habeas corpus quando alguém se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, devendo a violência ou a coação estarem concretizadas. Meus amigos, o que a questão está falando para a gente é o seguinte: eu não posso admitir o habeas corpus preventivo. Isso é uma verdade? Não, isso não é uma verdade. O artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, vai trazer para nós a possibilidade da impetração do habeas corpus preventivo, tá joia? É o famoso salvo-conduto, né? Antes da violência e da agressão efetivamente forem concretizadas, né? Eu entro com habeas corpus preventivo para cessar efetivamente, ou evitar, melhor dizendo, a violência e a ameaça, né, na minha liberdade de locomoção. Tranquilo? Então, obviamente, eu posso impetrar o habeas corpus preventivo, por isso que essa questão está incorreta. Vem comigo para o quadro. Ó. Então, o não é possível, é assim que a gente faz a prova, já vai eliminando. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Vamos lá, ó.
Pode ser concedido mandado de injunção caso a norma regulamentadora viole o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Meus amigos, o mandado de injunção é uma ação constitucional que visa o quê? Concretizar um direito constitucional que esteja sendo inviabilizado de ser exercido em razão da ausência de uma norma regulamentadora. O que a questão aqui está falando para a gente é o contrário, né? A norma regulamentadora vai violar um direito. Não. Para caber mandado de injunção, eu preciso de uma omissão legislativa. Eu preciso de uma ausência de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de um direito, prerrogativas da nacionalidade, soberania e cidadania. Perfeito, meus amigos? Então, por isso que a alternativa C está incorreta. Beleza? Volta para o quadro comigo, vamos lá. Então, olha só, pode ser concedido mandado de injunção? Não, não pode, não é esse o caso, né? A hipótese de cabimento. Letra D. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, ainda que amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Meus amigos, essa é uma questão típica de prova que gosta de confundir aquele candidato, aquele concorrente que está cansado. Ele já foi fazer outras provas, já está com a cabeça cansada, às vezes no dia não está muito bem, por mais que ele tenha decorado o texto da Constituição. Se ele não lê de forma efetiva o que a questão está propondo, corre o risco de errar. Sabe por quê? O mandado de segurança, previsto lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, meus amigos, ele é um remédio constitucional que nós chamamos de residual. Quando couber habeas corpus ou habeas data, não caberá o habeas corpus, beleza? Então nós temos, não caberá o mandado de segurança, perdão. Quando couber habeas corpus ou habeas data, não cabe o mandado de segurança. Então, se o direito que está sendo violado for a liberdade de locomoção, vai caber efetivamente o habeas corpus, tá joia? Se o direito que está sendo violado for a liberdade de informação, de interesse da pessoa do impetrante, vai caber ali, efetivamente, se nós tivermos um interesse de agir, vai caber o habeas data, tá ok? Agora, se for qualquer outro direito que não seja amparado por habeas corpus nem o habeas data, se tiver efetivamente a comprovação do direito líquido e certo, nós poderemos utilizar a via mandamental, tá joia? O mandado de segurança, tá ok, meus amigos? Então, quando a questão fala ainda que caiba habeas corpus ou habeas data, ela traz o erro no seu cerne, beleza? Volta comigo para o quadro. Então, olha só, ainda que caiba, né, ainda que amparado por habeas corpus ou habeas data, deixa a questão errada. Qualquer cidadão é parte legítima para impetrar o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo está previsto no artigo 5º, inciso 70. Mandado de segurança coletivo, pessoal, ele não é de legitimidade do cidadão. O mandado de segurança coletivo tem como legitimados partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação regularmente constituída há pelo menos um ano e na defesa ali dos interesses dos seus associados, tá joia? Dos seus integrantes. Então perceba, a legitimidade do mandado de segurança coletivo não é atribuída ao cidadão. E anote aí no seu caderno, artigo 5º, inciso 70, é recorrente em prova cobrar ali a legitimidade para a propositura do MS coletivo, beleza? Jean, qual que é aquela ação que o cidadão pode propor com tranquilidade? É o que, pessoal? Ação popular. A ação popular é de legitimidade exclusiva do cidadão. Quem é cidadão? Aquele que está em dia com seus direitos políticos. Para que a ação popular serve? Para tutelar patrimônio público, tá joia? Para tutelar a moralidade administrativa, para tutelar o meio ambiente, para tutelar o patrimônio histórico, cultural, tá joia? É para isso que eu vou utilizar a ação popular. E aí sim a legitimidade é do cidadão. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Artigo 5º, inciso 73, vai trazer aí a ação popular para você. Tranquilo? Beleza essa questão, né? A gente só não pode confundir ali com algumas questões pontuais que a prova vai querer te pegar. Beleza? Vem comigo para a próxima questão. Olha só.
Nos termos da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais. Bom, volta para mim. Olha só. Quando a gente vai falar em tratado e convenção internacional, aqui a questão está querendo te cobrar o artigo 5º, parágrafo 3º. Vai querer te cobrar o conhecimento da internalização de tratados, tá joia? Meus amigos, gravem o seguinte, os tratados internacionais, eles são bem vistos pelo Brasil. Eles podem ingressar no ordenamento jurídico em 3 status, basicamente. Beleza? Tranquilo? Olha só. O presidente da República pode ir no plano internacional, perante a comunidade internacional, para firmar um tratado internacional, beleza? Agindo de quê? Bom, não sei ainda, para firmar qualquer tratado internacional. Fato é que basta que o presidente firme esse tratado para ele valer no Brasil? Não, ele precisa ser referendado pelo Congresso Nacional, tá joia? E à medida em que for referendado pelo Congresso Nacional, ele tem o potencial de ingressar no ordenamento jurídico brasileiro. Nós vamos dividir o conhecimento dos tratados, pessoal, em 2 hipóteses básicas. Ou ele é de direitos humanos, ou ele não é de direitos humanos, tá joia? É isso que você tem que saber. Ou ele é de direitos humanos, ou ele não é de direitos humanos. Beleza, tranquilo, bom demais. Se ele for de direitos humanos, ele vai poder ingressar no ordenamento jurídico em 2 hipóteses, em 2 formas, basicamente. Ou como norma equivalente à emenda constitucional, portanto terá o mesmo status, né, de emenda constitucional, ou como norma supralegal, abaixo da Constituição, mas acima da lei. Tá joia, pessoal? Quando que acontece uma situação ou outra? Ele vai ingressar no ordenamento jurídico como norma equivalente à emenda constitucional quando ele obedecer o procedimento para aprovação de emendas constitucionais. Tá ok? Tá lá no artigo 60 da Constituição. Qual que é o procedimento formal para as emendas constitucionais? Ora, as emendas constitucionais, elas têm que passar por cada casa do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em cada casa, ela passa por 2 turnos de votação. Um turno na Câmara, segundo turno na Câmara. Primeiro turno no Senado, segundo turno no Senado. Em cada um desses turnos, a emenda constitucional tem que ser aprovada por 3/5 dos votos daquela casa. Se obedecer esse quórum, nós temos aí uma emenda constitucional. Da mesma forma, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que nós chamamos de TIDH, obedecer esse quórum da emenda constitucional, 2 turnos, 3/5 dos votos em cada turno, em cada casa, beleza? Ele entra no ordenamento jurídico como norma equivalente à emenda constitucional. Nós temos um exemplo hoje em dia? Temos o Tratado de Pessoas com Deficiência, né? Efetivamente, ou a Convenção das Pessoas com Deficiência, foi incorporada no ordenamento jurídico nesse sentido, aprovada no Congresso Nacional com um quórum de emenda. Se ele for de direitos humanos, mas não obedecer esse quórum, ele entra abaixo da Constituição e acima das leis, o que nós chamamos de norma supralegal. Exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Por isso que hoje não é realizada na prática a prisão civil do depositário infiel. Beleza, meus amigos? E agora, se o Tratado Internacional não for de direitos humanos, ele vai entrar como norma constitucional? Não. Ele vai entrar como norma supralegal? Não. Qual que é o status que ele vai ter? Lei ordinária. Ele vai ter o mesmo status de lei ordinária. Então, um tratado internacional, por exemplo, que trate de facilitação do comércio, né, entre países, será equivalente a uma norma, a uma lei ordinária. Beleza? É isso que a questão quer saber de você. Se você sabe o procedimento para incorporação de tratado e qual o status dessa norma, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Gravem, se for tratado internacional de direitos humanos, ou vai ser equivalente à emenda, ou vai ser supralegal, beleza? Se não tiver nada a ver com direitos humanos, vai ser lei ordinária. Aqui, com esse conhecimento, a gente já elimina muita coisa. Vamos ver? Vem para o quadro comigo, olha só. Nos termos da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais. Vamos lá, pessoal, olha. Terão hierarquia infraconstitucional, supralegal, se versarem sobre direitos humanos ou não.
Se versarem sobre direitos humanos ou não, pessoal? Não. Se eles versarem sobre direitos humanos, eles poderão ter hierarquia supralegal, beleza? Então, agora, se eles não versarem sobre direitos humanos, eles não terão hierarquia supralegal, beleza? Tranquilo? Letra B. Serão equivalentes às emendas constitucionais se versarem sobre direitos humanos e forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos membros. Em 2 turnos por 3/5 dos membros. Parece correto, meus amigos? Tranquilo? Serão equivalentes às emendas constitucionais se versarem sobre direitos humanos, né? Isso daqui é o que a gente chama de TIDH, beleza? TIDH. E forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, então nós temos Câmara dos Deputados e Senado Federal, tranquilo? Em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Tranquilo? Beleza? Olha o que está de errado nas outras. Terão hierarquia infraconstitucional supralegal se versarem sobre direitos humanos e forem aprovados no Congresso Nacional em sessão conjunta por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Não é hipótese de sessão conjunta, tá joia? Terão hierarquia infraconstitucional ordinária, ou seja, lei ordinária, se versarem sobre direitos humanos? Não, né, pessoal? Se versar sobre direitos humanos, ou vai ser supralegal, ou vai ser equivalente à emenda constitucional. Terão ou serão equivalentes às emendas constitucionais se versarem sobre direitos humanos ou não. Olha só, versarem sobre direitos humanos ou não? Claro que não, né, meus amigos? Aí fica tranquilo de nós vermos efetivamente o erro nas outras questões. Tranquilo? Beleza? Mas gravem isso, ó. TIDH, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Ou vai ser equivalente à emenda ou vai ser supralegal. Nunca vai ser lei ordinária, tá joia? Se não for TIDH, sempre vai ser lei ordinária. E aí nós vamos achar a resposta da questão com absoluta tranquilidade. Mas gravem então em artigo 5º todo, inclusive os seus parágrafos aqui, a preponderância no parágrafo 3º tem que ser lido. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar o conteúdo, vem comigo, olha. Aqui agora a gente vai tratar de direitos sociais, meus amigos, direitos sociais. Basicamente, artigo 6º até o artigo 11º. E aí nós temos que dar a preponderância ao 6º e ao 7º. Beleza? Então vamos lá, olha só. É correto afirmar que a Constituição Federal inseriu a propriedade entre os direitos sociais. Vem comigo. Meus amigos, aqui ele quer saber se você sabe o caput do artigo 5º e o caput do artigo 6º. No nosso curso de Direito Constitucional, a gente passa um macetinho básico para isso, tá joia? Você vai lembrar efetivamente os 5 direitos básicos, né, do artigo 5º. Vida, liberdade, segurança, igualdade e propriedade. Desses 5 direitos defluem todo o artigo 5º, todos os seus incisos. O artigo 6º vai trazer os direitos sociais. No próximo slide, nós vamos mostrar um macetinho para você guardar quais são os direitos sociais previstos na Constituição. Beleza? Tranquilo? Mas aqui ele intercala artigo 6º com o artigo 7º e você tem que saber os dois, a preponderância 6º e 7º. Bom, se você sabe que a propriedade está no caput do artigo 5º, que trata de direitos e garantias individuais e coletivos, obviamente ele não vai ser direito social. Então a letra A a gente já corta. Vamos verificar os erros das outras. Vem comigo, ó. Então, propriedade é um direito social? Não é direito social, é um direito individual. Garantir aos trabalhadores o seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário, meus amigos. O que é o desemprego voluntário? Quero sair da empresa. O desemprego, ou melhor dizendo, desemprego voluntário, quero sair. O desemprego involuntário, sou demitido sem justa causa. Obviamente, o seguro-desemprego vai tutelar apenas aquela pessoa que foi demitida de forma involuntária, tá ok? Então, o erro da questão está no voluntário. Vem comigo para o quadro. Então, voluntário corta. Conferiu direitos sociais diferenciados aos trabalhadores urbanos e rurais, tendo em vista as particularidades do exercício de cada um desses trabalhos. Meus amigos, perceba, aqui está te cobrando o caput do artigo 7º. Quer saber se trabalhadores urbanos e rurais têm direitos diferenciados na Constituição? Resposta errada, claro que não, tá joia?
Lá no artigo 7º caput fala o quê? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, e traz vários direitos. Ah, Jean, mas não há diferença entre os dois? Claro que há. Por isso a legislação infraconstitucional vai tratar diferente. Por exemplo, adicional noturno para o trabalhador urbano é diferente do adicional noturno para o trabalhador rural. Os percentuais são diferentes, tá ok? Beleza? Então, gravem o seguinte, o tratamento constitucional é igual, a legislação infraconstitucional que vai diferenciar em decorrência da peculiaridade. Tranquilo? Beleza? Vem para o quadro comigo. Então, conferiu direitos diferenciados? Não, não são diferenciados. Possibilitou trabalho noturno perigoso ou insalubre apenas aos maiores de 16 anos, proibindo aos maiores de 14 e menores de 16 que trabalham na condição de aprendiz. Meus amigos, gravem o seguinte, trabalho noturno perigoso ou insalubre apenas para maiores de 18 anos, tá joia? É vedado qualquer trabalho abaixo de 16 anos, tá ok? Salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Mas abaixo dos 18 anos não pode ter trabalho noturno, perigoso ou insalubre, beleza? Abaixo dos 16 pode trabalhar a partir dos 14 na condição de aprendiz, tá ok? Beleza? Vem comigo para o quadro. Então, ó, possibilitou ou não? Inseriu entre os direitos dos trabalhadores a irredutibilidade do salário, salvo, contudo, disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Resposta correta, letra E. Acordo e convenção coletiva de trabalho são normas que são oriundas, né, das partes, então os sindicatos participam ali de modo geral, a gente entra isso quando está estudando os direitos sociais no artigo 7º, tá joia? Mas, efetivamente, a regra é a irredutibilidade de salário. Só que, mediante convenção ou acordo coletivo, para adequar à situação daquela empresa ou daquele ramo empresarial, pode haver uma reduçãozinha para preservar o emprego. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Fechamos direitos sociais. Vem comigo para o quadro para eu te mostrar um macetinho do artigo 6º. Olha só. Galera, olha os direitos sociais previstos no artigo 6º. Direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Você vai guardar isso tudo? Vai. Como? Grave assim, ó. Transporte foi incluído na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 90 de 2015. Mas essa expressão, temos lápis demais, transporte, mas temos lápis demais. O que é isso, Jean? Olha lá, olha a mágica. Trabalho, educação, moradia, segurança, lazer, alimentação, previdência social, assistência aos desamparados, proteção à maternidade, proteção à infância e saúde. Meu amigo, se você gravou este macete, você não erra uma questão que peça artigo 6º. Ele pode colocar qualquer direito lá do artigo 5º. Gravou o macete, você não erra. Beleza? Esses são os direitos sociais expressos do artigo 6º que você tem que saber para a sua prova. Beleza? Vamos evoluir. Vem comigo. Aqui vai trazer questão atinente à nacionalidade. Duas questões básicas que você precisa saber. Quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, quais os cargos privativos de brasileiro nato, beleza? E também ali casos de perda de nacionalidade. Vem para a questão comigo, olha só. Ricardo, cuja mãe é brasileira e cujo pai é chileno, nasceu no México durante uma viagem de sua mãe a esse país, a serviço do Brasil. Nos termos da Constituição Federal, Ricardo é. Meus amigos, percebam o seguinte, Ricardo, cuja mãe é brasileira, pai é chileno, nasceu no México, uma confusão danada. Percebam o seguinte, quando a gente estuda direito de nacionalidade, lá no artigo 12, no nosso curso de Direito Constitucional, eu faço a digressão todinha para você, quem é brasileiro nato, quem é naturalizado, quais as hipóteses, tudo direitinho. Para essa questão, o que você tem que saber? A regra é que o Brasil adota o critério ius soli, ou seja, quem nasceu no solo brasileiro, no território brasileiro, a regra é que é considerado brasileiro nato, tá joia? Ainda que de pais estrangeiros, salvo uma exceção, se esses pais estrangeiros estiverem a serviço do seu próprio país no Brasil. Então, neste caso específico, a criança, ainda que nasça no território brasileiro, não será brasileira.
Essa situação aqui é a segunda hipótese de atribuição de nacionalidade nata, ou seja, é um filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira, nesse caso aqui a mãe brasileira. Ele nasceu no estrangeiro, nesse caso o Ricardo nasceu onde? No México. Só que a mãe estava lá a serviço do Brasil. Neste caso, meu amigo, não interessa a nacionalidade do outro pai, né? Do pai, se ele é chileno, se ele é espanhol, não interessa. Filho de pai ou mãe brasileira que nasça no estrangeiro e este pai ou essa mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil, essa pessoa será brasileiro nato, beleza? É aqui a resposta da questão, basta marcar e correr para o abraço, tranquilo? Vem comigo, olha lá. Então, o Ricardo é brasileiro nato, tá joia, pessoal? Essa é uma condição que o Brasil atribui já logo de início para o nosso amigo Ricardo. Olha só a segunda questão que é malvada em prova. Quer saber quais os cargos que são privativos de brasileiro nato? Está lá no artigo 12, parágrafo 3º. O que você vai fazer? Marcar um asterisco aí agora no seu caderno. Artigo 12, parágrafo 3º. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Grave o seguinte, pessoal. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ora vai estar envolvido a linha sucessória da presidência, ora vai estar envolvido com a segurança nacional. Então nós temos presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses cargos estão envolvidos com a linha sucessória da presidência. Tá joia, meus amigos? Então, todos eles têm que ser brasileiros natos. Membros da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro do Estado da Defesa, apenas, cuidado com isso, ministro do Estado da Defesa, também tem que ser brasileiro nato. Ah, Jean, senador tem que ser brasileiro nato? Não, senador pode ser naturalizado. Ele só não pode ser o quê? Presidente do Senado. Deputado pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Ele só não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Beleza? Vem comigo para a questão. Olha lá. São privativos de brasileiro nato os cargos de senador? Não. Ministro do Estado da Defesa? É. De deputado? Não. Deputado estadual? Não. Presidente da República? É. Senador? Não. Carreira diplomática? É. Vereador? Não. Ministro do Supremo Tribunal Federal e oficial das Forças Armadas. Galera, vocês vão lembrar esse macetinho aqui, ó, mp3.com, mp3.com. Anota no seu caderno e pegue o macete, ó, olha o bizu. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Os três presidentes, né? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, tá joia? Presidente do Senado Federal. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa, grave isso, Defesa, ministro do Estado da Defesa, tem que ser brasileiros natos. Beleza? Tranquilo? Fica fácil você saber assim. Tranquilo, meus amigos? No curso de Direito Constitucional a gente disseca outras situações, outras peculiaridades de diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Aqui é meramente uma demonstração onde você tem que focar o seu estudo. Tranquilo? Vem comigo para o quadro. São princípios constitucionais expressos, voltados à administração pública direta e indireta. Meus amigos, olha só. Eu falei o seguinte, né? A administração pública caiu em todas as provas. Significa que vai cair nesta prova de 2017, você tem que saber. Primeira coisa que você tem que saber de administração pública, quais são os princípios expressos da administração, aplicada à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, todos os poderes que exerçam função administrativa, tá joia? Você tem que saber, tranquilo? A administração direta, que envolve União, Estado, Distrito Federal e município. A administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, tem que observar esses 5 princípios expressos. Quais são, Jean? Anote. Caput do artigo 37, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios expressos. Ah, Jean, são só esses os princípios da administração pública? Não, esses são os expressos. Nós temos princípios implícitos.
supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, tá joia? Tem vários princípios implícitos da administração pública. Os expressos você tem que saber. Tranquilo, meus amigos? Vem para o quadro, olha só. É princípio expresso a celeridade? Não, celeridade não é expresso, apesar de desejado, né? Transparência? Não, transparência não é expresso, é uma acepção do princípio da publicidade, tá joia? É ideal a transparência, claro, na administração pública, mas não é expresso. Isonomia, pessoalidade? Não. Legalidade? Legalidade é. Imparcialidade? Não, é impessoalidade. Moralidade é. Proporcionalidade? Não, é implícito. Legalidade e eficiência são os dois expressos. Você vai lembrar disso daqui para mim, ó. Limpe, limpe, tá joia? E na frente do limpe você escreve legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza, meus amigos? Se fosse só isso, estaria absolutamente tranquilo, né? Você tem todo o artigo 37 para se preocupar. Então vamos ver mais uma questão de artigo 37 para que nós comecemos, né, a inteirar ali com o jogo da VUNESP e para no final que nós ganhemos o campeonato, não é isso? Com a nossa aprovação. Vem comigo, olha só. A administração pública direta e indireta deve observar o seguinte comando constitucional. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão computados e acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores? Meus amigos, olha o erro aqui, ó. Não serão computados. Então, se um servidor público tem o seu vencimento básico e ganha uma gratificação sobre o vencimento básico, a próxima gratificação não considerará o vencimento básico mais a gratificação anterior. Incidirá também sobre o vencimento básico. Tá joia? Beleza? Volta para o quadro. Olha só. É vedado aos estrangeiros o acesso a cargos, empregos e funções públicas. Meus amigos, isso é uma questão típica de prova. É admissível o ingresso de estrangeiro em cargo ou emprego público, tá joia? O brasileiro vai obedecer os requisitos previstos em lei e o estrangeiro pode entrar em cargo ou emprego público na forma da lei. É muito comum que nós tenhamos estrangeiros em universidades públicas, hospitais públicos, isso é muito comum, tá ok? Beleza? Então o erro da questão tá ali. Vem comigo, olha só. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Joinha é nosso gabarito, tá joia? Em regra, os cargos do Poder Executivo recebem mais do que os cargos do Poder Judiciário e Legislativo, obviamente, né? Guardadas as mesmas proporções. Tem um analista no Poder Executivo, um analista no Judiciário, um analista no Legislativo. Normalmente, por disposição constitucional, o analista do Executivo vai receber mais. Beleza? Tranquilo? Vem comigo para o quadro. Então, resposta correta. Os cargos em comissão devem ser preenchidos exclusivamente por servidores optantes, ocupantes de cargo efetivo. Meus amigos, cuidado com isso aqui. Nós temos dois tipos de cargos efetivamente, né? Temos, por exemplo, o cargo em confiança e o cargo em comissão. O cargo em confiança que é exercido exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo. Então, você tem que passar no concurso para cargo efetivo para, sim, exercer um cargo em confiança. Cargo em comissão, não. Qualquer pessoa que esteja fora da administração pública pode ocupar. Ele é ad nutum, né, demissível, cuja admissão e a exoneração ocorre ad nutum, independente de processo administrativo, de concurso. Tá ok, meus amigos? Cuidado, aqui ele coloca o comissão quando na verdade deveria colocar confiança. Tá joia? Vem comigo. O direito de greve será exercido nos termos definidos pela associação sindical? Errado. Nos termos definidos por quê, meus amigos? Por lei específica. Lei específica vai definir o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Ah, Jean, e aí, como é que está funcionando hoje? Não há lei específica, nós aplicamos a lei da iniciativa privada, 7783, beleza? Agora, e servidores da área de segurança pública, decisão recentíssima do Supremo Tribunal Federal, não exercem direito de greve, tá joia? Direito
direito de greve não é aplicado aos servidores públicos que estejam relacionados à segurança pública. Polícia Militar já não é efetivamente por disposição do artigo 142, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal não terão direito de greve também, beleza? Corre comigo, vem para o quadro. Olha só, galera, essa disposição atinente de acúmulo de cargo. Volta para mim porque essa eu tenho que falar olhando nos seus olhos. Anote artigo 37, inciso 16. Eu tenho 3 hipóteses de acúmulo de cargo no ordenamento brasileiro. Acúmulo de cargo público, claro, né? Eu posso acumular 2 cargos públicos de professor, posso acumular um cargo público de professor com um técnico ou científico, posso acumular 2 cargos de profissionais da área da saúde com as profissões regulamentadas. Mas esse acúmulo somente será possível em qual situação? Quando houver compatibilidade de horários. Então, posso acumular? Posso. Tem que ter compatibilidade, é o primeiro requisito. E os demais requisitos aí são as funções, efetivamente. 2 de professor, 1 de professor com 1 de técnico científico e 2 da área de saúde com profissão regulamentada. Beleza? É isso que a questão quer saber. Vem comigo. Olha lá. Paulo já era titular de cargo efetivo de professor na rede estadual de ensino, quando foi aprovado em concurso público para outro cargo de professor em uma autarquia federal. Tendo em vista o que estabelece a Constituição Federal acerca da vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, Paulo pode acumular 2 cargos de professor, desde que haja expressa concordância dos órgãos, pessoal? Não há, tem que haver compatibilidade de horários, tá ok? Pode acumular 2 cargos, os 2 cargos de professor, desde que observe a jornada máxima não superior a 4 horas diárias? Não, isso daí não tem nada a ver. Pode acumular 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Está perfeita a nossa questão. Beleza, meus amigos? Ó, dica, gravem o artigo 37, inciso 16, que é questão recorrente na nossa prova. Beleza? Volto para o quadro. Meus amigos, aqui está falando de aposentadoria. A aposentadoria está lá no artigo 40 da Constituição. No curso de Direito Constitucional, a gente vai tratar das aposentadorias por invalidez, aposentadoria compulsória ou expulsória e aposentadoria voluntária. Para a questão, o que vai interessar é a aposentadoria voluntária. A pessoa aposenta na administração pública voluntariamente por cargo público em 2 situações. Ela tem que ter, como regra geral, 10 anos de efetivo serviço, né, obviamente, de exercício, e 5 anos no cargo que vai se dar a aposentadoria. Então, dentro desses 10 anos, 5 anos pelo menos tem que ser no cargo que vai se aposentar. Regra geral, soma tempo de contribuição mais idade. Então, regra geral, homem precisa ter 35 anos de contribuição ou 60 anos de idade. Regra geral, mulher precisa ter 30 anos de contribuição, 55 anos de idade. Se ela não tiver o tempo de contribuição mínima, a gente vai fazer o quê? Ela vai aposentar, efetivamente, tem que ter 10 anos e 5 anos no cargo. Beleza, isso é requisito geral. A mulher aposenta se tiver 60 anos de idade e o homem aposenta com 65 anos de idade. É isso que está aqui no quadro. Vem comigo, vamos ver, olha só. Maria tem 59 anos de idade e ingressou pela primeira vez no serviço público aos 49, tendo ocupado durante todo esse tempo o mesmo cargo efetivo. Ela possui, no total de sua vida laboral, 10 anos de contribuição previdenciária junto ao regime próprio de previdência dos servidores, nunca tendo contribuído ao regime geral de previdência social. Maria, que pretende aposentar-se pelo regime próprio de previdência dos servidores, ao analisar as regras atuais estabelecidas na Constituição, verificou que, então olha só, ela tem 10 anos de serviço público, todo ele exercido no mesmo cargo. Ela pode se aposentar? Pode, desde que ela tenha pelo menos 60 anos de idade, que é a resposta na letra D. Beleza, meus amigos? No curso de Direito Constitucional, efetivamente, a gente vai entrar em todas as situações de aposentadoria com tranquilidade. Mas percebam, a aposentadoria cai na sua prova. Então, é um foco que você tem que ter no artigo 40. Beleza? Vamos avançar. Vem comigo. Estabilidade, meus amigos. Olha só. Assinale a alternativa que está de acordo com o que dispõe na Constituição.
Estabilidade do servidor público é alcançada com base em 2 requisitos básicos, tá joia? 3 anos de efetivo exercício, de efetivo exercício do cargo e aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. Nesta situação, o servidor público se torna estável. Vamos ver o que a questão nos pede agora, beleza? Olha só. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício servidores nomeados para o cargo em confiança de provimento de livre nomeação? Não, né, pessoal? Aqui não seria nem de confiança, não seria nem comissão, tá joia? Só aquele que passou em concurso público para provimento de cargo efetivo. Seguindo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele readmitido e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização? Não, ele terá a recondução sem direito à indenização. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial de segunda instância, da qual ainda caiba recurso? Não, ele pode perder o cargo por sentença judicial desde que seja transitado em julgado. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Beleza, é nossa resposta. Ao servidor ocupante exclusivamente cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, aplique-se o regime próprio de previdência? Não, né? Aplique-se o regime geral. Meus amigos, chegamos aqui à reta final do nosso encontro de hoje. E olha, grave aí, 50% só? Não, vai cair nessa prova de 2017. Única questão atinente a órgãos do Poder Judiciário. Quais são os órgãos? Artigo 92. Vem comigo, olha só, fica fácil. Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Não, Justiça Desportiva é a área de instância administrativa, beleza? Tribunais e juízes militares é a nossa resposta. Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente. Tribunal de Contas da União não integra o Judiciário. Ministério Público exerce função essencial à Justiça. O que eu quero que você veja? A estrutura do Poder Judiciário no artigo 92. Nós temos, juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, juiz eleitoral, juiz militar, Justiça Militar, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Supremo Tribunal Federal e, cuidado, Conselho Nacional de Justiça. Meus amigos, Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, mas não exerce jurisdição, tá joia? Ele é um órgão de fiscalização da atuação financeira, administrativa do Poder Judiciário. Tranquilo? Beleza? E do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Beleza? Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Me parece que tem uma pergunta ali da Fernanda Cavalcante. Vamos ver. Não entendi a respeito do artigo 92. O que devo estudar de verdade? Todos os artigos falando Poder Judiciário ou somente o 92? Fernandinha, prazer, que é um prazer estar contigo aqui na data de hoje, beleza? Só o artigo 92, Fernanda. Na sua prova só vai cair o artigo 92, beleza? Então é isso daqui que nós vimos agora no quadro. Você estudou o 92, viu os órgãos que compõem o Poder Judiciário, você acerta a questão da prova que vai cair em 2017. Beleza, querida? É um prazer estar com você aqui. Cuidado com o Conselho Nacional de Justiça. É órgão do Poder Judiciário, mas não exerce jurisdição. Beleza, meus amigos? No curso de Direito Constitucional, a gente trata tranquilamente de todas as situações. Vou abrir espaço agora para a professora Júnia Andrade e professor Marco Antônio Macarrão, excepcionais no português. Aproveitem as aulas dos dois. Fiquem com Deus. Como diz meu amigo Paulo França, até a sua aprovação. Um abraço, até mais.